noite aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de banco de dados. Vocês já sabem, né, mas não custa repetir, que para nós, para mim, o professor Christian, é uma satisfação estar reunido com vocês aqui. E nessa reunião de hoje, o assunto que nós vamos tratar é a metodologia IDEF1X, ok? Nós vamos precisar de, digamos assim, de relembrar algumas coisas de normalização e também algumas coisas que nós vimos na aula 3 sobre IDEF1X, que se virão de pré-requisitos para a aula de hoje, ok? Então, eu gostaria de lembrar a vocês, antes de começar a aula propriamente dita, o seguinte: eu costumo, vocês já notaram, em cada aula, abordar o assunto de uma maneira complementar ao assunto que está na apostila. Isso quer dizer que não dispensa a leitura da apostila. Eu peço que vocês lembrem disso, ok? Então, agora, para ser bem objetivo e direto ao assunto, que é muito empolgante o assunto de hoje, nós vamos começar a aula com a palavra do professor Krishna, fazendo a revisão de alguns tópicos da aula passada. Professor Krishna, é com você, por favor. Boa noite a todos. Nós vamos começar, então, aqui com uma pequena revisão da aula passada, né, que foi a aula de normalização. E a gente viu na aula passada diversos conceitos em relação a isso, né? E um ponto bastante importante para vocês é saberem o seguinte: a normalização, ela é a prova real da consistência do seu projeto, tá? Então, assim, uma vez que você tenha seguido, criado as entidades pertinentes ao teu modelo descritivo, e uma vez que você tenha conseguido colocar o seu projeto de banco de dados em terceira forma normal, você pode ter certeza que você tem um bom projeto de banco de dados, né? E o que a gente viu, assim, qual é a vantagem, assim, em relação à normalização? O principal objetivo da normalização é evitar a inconsistência dos dados. A gente precisa manter os nossos dados, assim, consistentes, ou seja, evitar as anomalias de alteração, de exclusão e de inclusão dos dados. E o que são essas anomalias? Suponhamos que eu tenha lá uma tabela em que eu tenho o Krishna e o endereço do Krishna, tá? Eu tenho que ter esse endereço do Krishna num ponto único no meu banco de dados. Então, o atributo endereço de uma determinada pessoa, se eu tiver que alterar uma pessoa, a pessoa se mudou, ela mudou de endereço, eu tenho que fazer essa alteração em um único ponto centralizado no banco de dados. Se isso não estiver ocorrendo, existe uma anomalia de alteração. Por quê? Porque eu poderia ter a mesma pessoa em um determinado lugar do banco com um endereço e em outro lugar do banco com outro endereço. E um usuário não saberia, então, qual é o registro correto, tá? Então, ao término de um processo de normalização, nós teremos todos os atributos sendo mantidos em uma única tabela, tá? Na tabela que for correta. Isso também nos ajuda em que sentido? Otimiza a nossa ocupação de espaço, tá? Torna o nosso banco de dados menor, a gente mantém o conceito relacional entre os dados, tá? Trabalha realmente no âmbito relacional. A gente viu, então, que para a gente chegar à terceira forma normal, a gente precisa passar pela primeira e pela segunda. A gente viu que na primeira forma normal a gente elimina o domínio multivalorado, ou seja, foram vistos alguns exemplos, né? Como itens de pedido, por exemplo, que são diversos itens para um determinado pedido. Isso representa um domínio multivalorado, significa que a gente tem que decompor essas entidades, pedido e itens de pedido. A gente viu que para atingir a segunda forma normal, a gente não pode ter uma dependência parcial em relação à chave primária, ou seja, qualquer atributo não primo, ele tem que depender funcionalmente da chave completa e não somente de um atributo dessa chave. E a gente viu também que para atingir a terceira forma normal, a gente não pode ter dependência transitiva em relação à chave primária. Então, todos os atributos não podem estar dependendo de um outro atributo que seja não primo. Então, uma vez seguida essa receita de bolo, a gente vai ter um projeto conciso e em terceira forma normal. E eu gostaria de também reforçar a vocês
o seguinte, vocês como projetistas de bancos de dados, vocês devem realmente manter todo o projeto de consistência dos seus dados dentro do banco. Vocês não devem nunca confiar nos programadores. Não que os programadores não sejam bons, você pode ter uma equipe excelente de programadores, mas o problema é que os programadores da camada de aplicação, eles são pessoas, e pessoas, por melhores que sejam, erram. Algum dia erram. Então, vocês têm que manter a consistência dos seus dados no nível banco de dados. Tá? Esse é o trabalho do projetista do banco de dados. E como que a gente faz isso? De diversas maneiras. A gente faz isso mantendo o nosso projeto de banco de dados em terceira forma normal. A gente faz isso mantendo a integridade referencial entre os dados. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, uma tabela de clientes em que eu tenha o Krishna como um cliente e as compras referentes ao Krishna, né? E eu vou e excluo o Krishna e deixo as compras referentes a ele. Eu vou ter compras de um cliente que não existe. Então, isso aí, a integridade referencial garante que não ocorra. Eu posso ter restrições de domínio, para que os atributos só tenham valores dentro dos domínios corretos, restrições de nulidade e também disparadores, né? Onde eu posso colocar um nível de código um pouco mais complexo, que são as triggers. Então, vamos à aula de hoje com o professor Eugênio. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal. Então, olha só. Para que nós todos tenhamos consciência do que nós vamos estudar e ter uma visão já geral, é assim, olha. Nós aprendemos um método de modelagem. Vocês já sabem um método que foi o DER. Agora, nós vamos estudar hoje, com detalhes, esse outro método que é chamado IDF1X. Okay? É um método que ele tem mais recursos por ser mais novo. Então, nós vamos, na realidade, para eu dar isso no presencial, demora um semestre inteiro. Então, aqui eu tentei sintetizar, dentro do possível, os pontos mais importantes para passar para vocês. Vou usar um monte de transparência para isso, tá? Vamos começar, então, vamos para o quadro para a gente ver o objetivo da aula, por favor. Então, pessoal, o nosso objetivo, ou seja, o objetivo da aula de hoje, é estudar os princípios do método IDF1X, que vem de Integrated Definition Method for Information Modeling. Para quê? Para a elaboração do projeto lógico do esquema de banco de dados. Esse é o nosso objetivo, eu já tinha comentado de passagem para você. Só que eu tenho que dizer também rapidamente que a gente precisa, como pré-requisito, a aula 3, que era informações sobre IDF1X, e a aula 4, que foi a parte de normalização, ok? Bom, então, eu preciso explicar primeiro para vocês o seguinte, olha. Começou, ou seja, antigamente, nos primórdios do banco de dados, se tinham duas visões bem distintas e apenas essas duas visões. Era a visão do usuário, né, como o usuário via as coisas, e a visão da máquina, como a máquina via as coisas. Então, tem uma transparência para mostrar exatamente isso, ok? Vejamos aqui. Aqui, ó. Chamamos de visão tradicional, ok? Então, nós tínhamos do lado de cá a visão do usuário, e se chama isso de esquema externo, e do lado de cá nós temos a visão do computador, que chamamos de esquema interno, aliás, interno, esquema interno. Essa era a visão anterior, que dava uma série de problemas, tá? Que eu vou citar mostrando a próxima visão, que é a visão ANSI Spark. Nós já estudamos isso, né? Vocês já sabem de que se trata, por isso eu me permito não dar detalhes sobre isso. Essa visão incorporou uma terceira camada, que é essa aqui, ó. Vocês podem observar daí que o lado de cá continua, ou seja, o esquema externo ou visão do usuário permanece, o esquema interno ou visão do computador também permanece, e aqui no meio foi colocada essa outra camada que a gente chama de esquema conceitual, tá? Esquema conceitual. Esse esquema conceitual, aqui, ó, o objetivo básico do esquema conceitual é prover uma definição do significado e da relação entre os dados, ok? Ou seja, se a gente tem esse esquema, não é, as mudanças que se querem fazer nas regras do negócio ou em termos de implementação do lado de cá,
não são afetadas diretamente como era no modelo de 2 camadas, quando tinha só isso ou isso. Tudo nesses 2 esquemas era dependente da aplicação, quer dizer, uma aplicação tinha os seus próprios dados e esses mesmos dados poderiam ser replicados em outra aplicação, o que causaria uma série de problemas solucionados por essa arquitetura aqui, ANSYS Spark, que tem 3 camadas. Daí o nome, abordagem de 3 camadas, ok? Então, a abordagem de 3 camadas é a abordagem anterior, acrescida dessa camada aqui no meio, não é? Que se chama esquema conceitual. É importante a gente ver, e nós vamos trabalhar hoje, nossa aula todinha, nessa coisa aqui, né? Com o objetivo de a gente montar uma modelagem de dados, ok? E vai ser o modelo lógico. Bom, então, a metodologia que nós vamos usar é a IDEF1X, ok? Muito bem. Então, o método IDEF1X para modelagem de dados, né, que é o nome do método é esse aqui. Então, ele é composto das seguintes fases. Okay? Esse método tem 5 fases. Fase 0, que se chama iniciação do projeto. Fase 1, que se chama definição das entidades. Ok? Fase 0, fase 1. A fase 2, que é a fase de definição dos relacionamentos. Ok? A fase 3, fiquem atentos a isso. Mas fiquem tranquilos também que eu vou explicar isso com detalhe. Aqui é uma visão geral. Definição das chaves. Tá? E a fase 4 é definição dos atributos. É a última fase, que é a definição dos atributos. Deixa eu explicar para vocês isso aqui com mais propriedade. Que é assim, olha. Eu vou explorar detalhe a detalhe cada um dos tópicos que eu estou mostrando aí. Mas essa visão geral é boa por várias razões. Uma delas, que essa não é tão forte assim, uma delas é o seguinte. Quando você vai fazer os exercícios da apostila, lá pergunta, a fase tal se refere a isso. Se refere a quê? Então, eu já dou uma visão geral para você poder responder perguntas como essa. Mas não é esse o principal objetivo, não. O principal objetivo é você ter uma visão já geral, quais são as fases que tem, e nós vamos ver passo a passo como elas funcionam. Tá? Preparei com bastante cuidado, tenho bastante transparência, porque realmente precisa para que eu possa explicar. Então, eu vou ter que ficar muito tempo na transparência para conseguir otimizar o pouco tempo disponível que a gente tem para apresentar o assunto tão extenso, ok? Então, vamos comigo, por favor. Então, olha, metodologia IDEF1X, que é o objetivo da nossa aula, né? Nós vamos aprender agora a metodologia. A fase 0, que é a iniciação do projeto, essa fase, por sua vez, ela tem 5 etapas, ó. F01, F02, 3, 4 e 5. Vocês todos estão vendo aqui as etapas que compõem a fase 0. Atenção, hein? A fase 0 tem essas 5 etapas. A primeira delas é estabelecimento dos objetivos da modelagem. Isso aqui não é só importante, isso é hiper importante, de tal forma que eu dediquei em seguida uma transparência para explicar isso. Mas aguardem um instantinho que eu vou mostrar as outras. A fase 02, ou seja, o item 2 da fase 0, trata o desenvolvimento do plano de modelagem, que também eu vou explicar com detalhe. A fase 3 trata da organização da equipe do projeto, que é uma coisa que vocês lembram que no método DR a gente não viu isso aqui, não existe isso lá. Né? A parte 4 é a coleta do material fonte, e a parte 5, que é uma parte que não é tão importante assim, mas tem, é a adoção de convenções do autor. Tá? Essas coisas que eu mostrei para vocês são as partes componentes da fase 0 e que nós vamos ver agora uma a uma. Vejam bem. Tá? Objetivos da modelagem, que é o F0, parte 1. Tá certo? F0, parte 1. Eu vou explicar para vocês, dando uma ênfase tremenda a essa primeira etapa aí. Olha só. Quando você vai fazer uma modelagem, você tem que ter, por princípio, atender às regras do negócio.
Tá? E para você saber quais são as regras do negócio, você tem que definir isso com clareza. Não existe um modelo perfeito. Não existe isso. Se eu pego, por exemplo, uma pedra e jogo e faço ela cair, o modelo de queda livre que vocês todos estudaram no colégio, aquele não é um modelo perfeito. Aquele é um modelo que atende às expectativas de quem criou. E é muito bom, é aceitável, mas não é perfeito. Tá? Então, quando vocês forem fazer um modelo, tem que ter consciência de que qual é o objetivo, o que é que você quer que aquilo faça, qual é a regra do negócio. Você pode fazer um modelo e o cara dizer, está errado. Eu digo, não, está absolutamente correto. Por quê? Porque atende às minhas regras. Tá? Então é muito importante essa parte que eu vou falar agora e vocês fiquem bem atentos, ok? Então, olha, tem duas partes que compõem esses objetivos da modelagem. A primeira parte se chama declaração de propósito, tá? Declaração. E a segunda se chama declaração de escopo. O que é uma e o que é outra? A declaração de propósito é a declaração que define os interesses do modelo e seus limites contextuais. Okay? E a declaração de escopo é a declaração que expressa os limites funcionais do modelo. Eu volto novamente para explicar para vocês, porque isso é fundamental. Tá? Você faz um modelo, tem que dizer quais são os limites, o que é que eu considero, o que é que eu não considero e por quê. Isso tem que estar documentado. Tá certo? Uma outra coisa super importante na transparência, que eu não vou mostrar a transparência, mas vou dizer, se quiser talvez eu até mostre, é o seguinte, quando você bola um modelo, você tem que dizer de antemão se aquele modelo é para atender um sistema como ele está hoje, está modelando uma situação que já existe ou está modelando uma situação ideal. Quer dizer, uma situação que ainda vai existir. É muito importante definir isso. Às vezes um cliente ele chama, eu quero fazer isso. Você quer saber como você quer fazer exatamente do jeito que está aí? Você pode propor algumas melhorias, então você vai bolar uma modelagem para atender o sistema como ele será e não como ele é. Isso na transparência, vamos ver rapidinho, os americanos chamam de as is model, quer dizer, o modelo como ele é, e to be model, quer dizer, como deverá ser o modelo. Isso aqui é o significado dessas duas palavras que vocês estão vendo aqui. Ok. Agora nós vamos para F02, ok? Que é o plano da modelagem. Essa aqui é onde a gente perde menos tempo no método de F1x, porque essas coisas aqui não mudam, tá? Então o plano da modelagem é sempre assim. Letra A é o planejamento do projeto. Você faz o planejamento. Letra B, o que você vai fazer? Vai fazer a coleta de dados. Letra C, a definição das entidades. É sempre essa mesma receita de bolo, você usa em todo o projeto de F1x. Então, não tem muito o que falar, né? Então, a letra D é a definição dos relacionamentos. Né? Tudo isso aqui é logicamente encadeado, que significa dizer que eu não posso fazer esse aqui sem antes ter feito esse aqui. Né? Então, a fase E é a definição dos atributos chaves, ok? Em seguida, vem a população dos atributos não chaves. Em seguida, vem a validação do modelo e, finalmente, vem a revisão e aceitação. Vejam bem, para que todos fiquem conscientes, nós estamos na fase 0. Lembram que o modelo tem 5 fases, vai 0 até 4. E dentro da fase 0, nós estamos trabalhando no item 2, que é o planejamento da modelagem que acabamos de ver. Agora vamos para uma parte chocante, apenas chocante, que é a equipe do projeto, que é o item 3 da fase 0. Vocês veem esse desenho que eu caprichei para fazer aí, deu um certo trabalho, e no centro está o gerente do projeto, tá? Interagindo diretamente com o especialista, que eu vou explicar, fiquem tranquilos, com fonte, com modelador, e comitê de revisão e aceitação. No momento, eu gostaria apenas que vocês olhassem para esse desenho todo, né, que é um desenho simples, mas muito eficaz, porque eu vou explicar passo a passo o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? Porque é muito importante isso. E vou começar explicando aqui, olha, gerente do projeto. Nós temos uma transparência para explicar cada um desses papéis que nós temos na equipe do projeto. É super importante ter uma equipe para elaborar um projeto, ok? Então, vejamos.
Atribuições, desculpe, atribuições do gerente. Eu estou falando do gerente, que é aquele elemento central. Tá? Então, a atribuição principal dele é administrar o projeto. O que é que o gerente faz? Perguntarem para você. Olha, o gerente administra o projeto. Ah, beleza. Mas e o que é que ele faz? O que é que significa administrar? Ele tem 4 funções essenciais. Tá? Dentro do método de DF1X está muito claro. 4 funções. A primeira delas é selecionar o modelador. Tá? O modelador, nós vamos ver na transparência seguinte o que é. Mas ele, o gerente, é quem seleciona o modelador. Importantíssimo, viu? Vejam bem, tudo isso é importante. Depois que ele seleciona, ele vai identificar as fontes de informação. Vamos ver também com detalhe o que é que significa isso. Em seguida, o gerente seleciona os especialistas, que também vamos explicar o que é. E depois ele monta e conduz o comitê de revisão e aceitação. Ok? Essas são as funções do gerente. O gerente tem essas funções. Isso aqui é muito importante. Vocês viram no desenho anterior, né, naquele desenho com figuras, que o gerente está no centro de tudo. Né? Então, as funções dele são essas que estão especificadas aqui. Muito bem. Agora, quais são as atribuições do modelador? Tá? Modelador, para quem ainda não captou, modelador é o cara que efetivamente faz o modelo. Quem constrói o modelo, o analista que constrói o modelo, é o que é o modelador. Tá? Atribuições dele. Elaborar o modelo. É a atribuição dele. Agora, para fazer isso aqui, ou seja, para fazer a elaboração do modelo, o modelador coleta dados, o modelador treina participantes, o modelador documenta e controla o modelo e o modelador organiza os kits de modelagem. Aqui vale a pena eu dizer para vocês o seguinte, olha, o modelador também tem várias funções, tá? Várias atribuições, muito importantes. Uma delas está ali, treinar os participantes. O que é que significa? Significa assim, olha, os participantes da equipe têm que ter um mínimo conhecimento do método para poder ajudar. Né? E tem um elemento que, teoricamente, não teria que ter conhecimento nenhum do método, e ele tem que ter. Quem é esse? É o especialista. O especialista é alguém que conhece profundamente uma parte do problema e que é chamado para compor a equipe para ajudar naquela parte que ele conhece. Mas se ele não souber como é que o método funciona, não tiver uma mínima noção, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar. Então, a atribuição de passar o conhecimento para esse especialista fica com o modelador. Ok? Vamos continuar. Agora, fontes de informação. Né? Fontes de informação. Fontes de informação são pessoas e ou documentos. Eu vou ler aqui, depois vou explicar lá na frente para vocês. O gerente do projeto, ou gerente do projeto, ele identifica as pessoas que conhecem o mini-mundo, cuja percepção é essencial para a modelagem. Tá? Vou ler isso novamente e vou explicar para vocês. Olha, o gerente do projeto, esse elemento aqui, né, é quem identifica as pessoas que conhecem o mini-mundo, cuja percepção do mini-mundo é essencial para a modelagem. O que é que significa isso, pessoal? O gerente vai escolher quem são as pessoas que vão influenciar, que vão servir de, digamos assim, de apoio para definir o projeto, para definir o objetivo, né? Que nós estamos na primeira fase, que é a fase de definição. Agora, vejam bem, o modelador ele tem que ter uma percepção muito boa, porque, é claro, é óbvio que toda pessoa é tendenciosa no que informa dentro de uma organização. O cara trabalha no financeiro, então, como se diz em gíria, ele puxa a brasa para a sardinha dele. O outro também, em função dos interesses, o cara sempre tem uma tendênciazinha de favorecer a área que ele trabalha. É óbvio, é natural até. Né? Então, o modelador tem que saber captar essas diferenças e levar em consideração para conseguir fazer com que o modelo reflita a realidade. E não a opinião de um cara que está na equipe. Tá? Então, é muito importante também a atribuição do modelador. Vamos continuar com os outros elementos. Atribuição dos especialistas. Tá? O que é que o especialista faz? A atribuição principal do especialista é essa aqui que eu grifei. É validar o modelo. Tá? A atribuição principal do especialista é essa. Se eu quisesse uma palavra, era isso. Agora, tem uma observação e depois eu vou explicar lá na frente. As críticas são feitas
com base nos kits das 5 fases do modelo. Daí a importância da documentação. Tá? Então, eu volto aqui para explicar para vocês o seguinte. Cada fase tem um kit da fase. O kit nada mais é do que um papel escrito, uma documentação, escrita, que reflete tudo que foi feito naquela fase. E é super importante ter essa documentação. Porque, por exemplo, quando o especialista vai dar a sua opinião sobre alguma coisa, ele não vai dar opinião baseada em palavras de alguém. Ele vai dar opinião baseada no que está escrito ali. Tá? E o especialista é quem valida aquilo. O que é valida? Até uma estratégia que eu uso boa, que é o seguinte, ó. Eu estou bolando um modelo. Então, algumas coisas que eu tenho dúvidas, eu deixo lá para o especialista. Eu digo, isso aqui eu vou deixar de propósito para o cara me esclarecer. Então, eu já deixo algumas coisinhas, assim, que não estão esclarecidas do ponto de vista ainda de objetivo, e o especialista é que vai tirar. Eu chego para ele lá com o documento, olha, isso aqui não está claro para mim. Aí ele vai clarear. A função dele é validar. Ou vai dizer, não, isso aqui você pensou de uma maneira e não é essa maneira. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em consideração. E vocês estão vendo que a equipe, né? Cada um com seus papéis bem definidos, é muito importante no projeto de uma modelagem. Vamos continuar vendo a outra coisa. Comitê de revisão e aceitação. É formado por leigos, esse leigo eu vou explicar já o que é, né? Especialistas da área de interesse do projeto. Tá? Julga e orienta a modelagem, além de dar o parecer final sobre o modelo. Eu botei uma observação aqui. O modelador não deve participar do comitê. E, novamente, preciso uma explicação para vocês, para deixar bem claro a importância disso. Que é assim, olha, como eu disse há pouco, não tem um modelo certo, perfeito. Tem um modelo aceitável pelo comitê. Okay? Não adianta uma pessoa fazer um modelo e dizer, esse modelo está certo. Quer dizer, o modelo pode, na melhor das hipóteses, refletir perfeitamente a realidade. Tudo bem. E quem diz isso? Eu que faço? O gerente? Não. Nem eu digo isso, nem o gerente. Quem tem que dizer isso é o comitê de aceitação, composto por várias pessoas. Né? E quando fala leigo ali, leigo não é um cara completamente analfabeto no assunto, não. Leigo é um cara que conhece o assunto, mas superficialmente. Então, ali chamam de leigo isso. Então, fica bem claro. Tá? Quando eu digo leigo ali, não é pegar, por exemplo, um cara está, ei, vem cá você. Não, não é isso. É um cara que trabalha ali, mas não é especialista. Ele simplesmente tem uma vivência. Então, esse cara também deve ser convidado para trabalhar no comitê de aceitação. Tá? E o modelador estou falando assim para todo mundo ver daí, o modelador não deve fazer parte do comitê. Por quê? Porque se ele que bolou o negócio, ele vai lá estar defendendo o que ele fez. E o objetivo do modelo, para ele ficar legal, não é alguém estar defendendo, é um comitê julgar. Né? Porque se eu faço um negócio, eu vou dizer que aquilo é o melhor do mundo. Eu não vou dizer não, mas quase todo mundo diz. Tá? Então, eu não posso participar de um julgamento de uma coisa que eu fiz. Outras pessoas têm que participar. Tá? Então, o sistema da metodologia IDF1X tem um elemento forte que é esse comitê de aceitação. Se o comitê disser eu aprovo, ele aprova. Se ele disser eu aprovo com restrições, ele indica as restrições, vão ser corrigidas e etc. Importante isso, vamos continuar. F04. Agora já passamos para o item 4. Aquele item era o item 3, que tinha aquelas divisões todas. Agora é o material fonte. Né? Material fonte, a gente primeiro diz assim, o que deve ser coletado e quais as fontes. Isso aqui é o primeiro problema que o modelador vai encontrar. Tá certo? Quando ele vai pensar no material fonte é aquele material que a gente usa como referência para explicar tudo que a gente fez no sistema. Né? Eu não posso fazer assim, tem a entidade professor. Por quê? Porque eu quero. Isso não funciona. Tem que ter a entidade professor porque tem um material onde eu tirei isso. Né? Então, a primeira o primeiro problema que ele vai ter, o modelador, é isso aqui. Agora, como que a gente pode resolver essas coisas? Nós podemos fazer entrevistas, né? Nós podemos fazer observações, nós podemos fazer análise de documentação e de procedimentos existentes. Né? Para que isso? Para captar uma realidade daquele mini-mundo. A gente faz isso aqui. Tá? É importante, nessa parte que a gente chama de material fonte, que a pessoa faça um plano de coleta.
Não é sair como barata tonta por aí procurando informação, não. Você tem que saber, eu vou nesse lugar fazer tal coisa, tá? Então, o método explicita que é necessário e fundamental fazer esse plano de coleta, né? E, finalmente, nessa fase aqui, tem a documentação da origem, que nada mais é do que dizer, esse documento veio da fonte tal, ou seja, é necessário que a pessoa faça uma, eu não sei o nome, indexação, tá? Indexação é o nome que em biblioteca se fala, né? Esse documento tem índice tal, veio daqui, então todo documento tem que ter a numeração. E tudo que você pegou, você tem que dizer a origem, tá? Isso aqui veio do documento número tal, que está indexado assim, porque esse documento vai fazer parte fundamental do modelo e vai permitir, entre outras coisas, que alguém que entre no sistema tenha informações suficientes para saber, para poder fazer uma manutenção, por exemplo. Ok? Tudo bem. Então, agora, para fechar a fase 0, tem essa parte aqui que é o item 5, que a gente chama de convenções do autor. Como eu falei no começo, essa parte aqui eu até nem curto muito esse negócio aqui, tá? Porque o que é? São convenções adotadas pelo autor. O autor é o cara que está fazendo, né? E essas convenções visam melhorar a apresentação e a compreensão do projeto conforme a conveniência do modelador, tá? Elas devem respeitar duas premissas que eu botei em cor azul. A primeira delas é não podem ser extensões do método e a outra é não pode violar a metodologia, ok? E tem aqui para fechar isso, as convenções adotadas devem ser documentadas no kit da fase 0, porque aqui é a fase 0. Então, mais uma vez, a gente vê, com isso a gente fecha a fase 0, que é uma fase hiper importante do projeto, ok? Se isso aí está bem definido, o resto é fazer. Eu até costumo dizer para meus alunos o seguinte, ó, a fase 0 é o que nós vamos fazer, tá? E as outras fases é como que a gente vai fazer aquelas coisas que a gente disse que ia, tá claro? A fase 0 é o quê? Se você disser o que errado, o que vier depois vai sair errado, não é verdade? Então essa fase 0 termina assim. E as convenções do autor é apenas assim, olha, alguém que é autor, se eu vou botar um negocinho, vou chamar a atividade de vermelha para ressaltar. Tudo bem, não fere a regra do método e, segundo ele, vai esclarecer um pouquinho mais. Então pode fazer, mas é uma coisa que eu dispenso, isso aí. Mas o método tem, então vocês podem usar. Tá? Então vamos passar agora para as outras fases, né? A fase 0 está vista aí, ok? Vamos ver as outras fases agora. Ó, IDEF1X, eu botei isso para vocês, ó. Vamos pensar assim, e eu vou lá na frente para dizer para vocês o seguinte, ó, vejam bem. Quando a gente usou o método DER, a gente tinha o modelo descritivo, vocês lembram? Aí eu falei, olha, vocês vão lendo aquilo ali que está escrito em português claro e destaca os substantivos. Depois destaca o verbo. Aí os alunos, professor, mas eu não lembro mais o que é substantivo, né? Eu não lembro mais o que é verbo. Pô, tá certo. Então eu vou contar uma história para vocês rapidinho, vou usar aqui 1 minuto para isso. No presencial, uma vez eu disse isso para os alunos. Eu digo, o verbo, aí o cara não sabe o que é verbo. Aí eu disse, eu vou tentar explicar para vocês o que é verbo, né? Aí disse assim, quem sabe aqui nessa oração o que é o verbo? Onde é que está o verbo? Aí um aluno levantou, eu sei, professor, está no princípio. Eu digo, pô, legal, vem aqui à frente. Aí trouxe ele à frente, disse, esse colega de vocês é que vai explicar para vocês, que ele conhece gramática. Ele vai explicar para vocês o que é o verbo. Ele chegou todo envergonhado, não, professor, eu vou explicar, mas não é à luz da gramática, não, é à luz da religião. Eu digo, pô, eu fiquei abismado. Ele disse, não, é porque eu fui coroinha e todo dia via o padre dizer assim, no princípio era o verbo estava... Aí eu ria a beça, né? E até aproveitei, quer dizer, eu podia ficar com raiva dele, pelo contrário, aproveitei isso, estou contando para vocês aqui. Então, para evitar essa coisa de substantivo, vocês podem não estar lembrados, e de verbo, tá? A gente vai ver uma visão diferente. É isso que eu vou mostrar no desenho agora. Vamos comigo? Vamos lá. Então, vamos pensar assim, ó. Você bota essa coisa aqui embaixo, bota essa coisa aqui embaixo, isso aqui, você vai chamar isso de coisas, tá? Não chama de verbo, não chama de substantivo, chama de coisa. Isso aqui é uma coisa. Que significa coisas sobre as quais devemos guardar dados, tá? Coisas que a gente
sobre as quais a gente deve guardar dados, a gente faz assim, tá? Então, a entidade, em vez de procurar verbo, substantivo, aquele monte de baboseira lá, você diz assim, não, a entidade para mim é coisa. Mas coisa de quê? Sobre as quais queremos guardar dados. Professor, dá um exemplo de pessoas. Você quer guardar dados sobre a pessoa? Então, isso pode ser uma entidade. Lugares, também pode. Eventos, também pode. Aqui não tem etc, mas eu podia dizer objetos. Né? Eu quero guardar dados sobre objetos? Quero. Então, você bota aqui como candidata a ser uma entidade. Vejam bem, não estou falando em verbo, coisa nenhuma, né? Nem substantivo. Depois, essa outra parte aqui, eu vou chamar de relação entre coisas. Fica bem simples, ó. Eu tenho coisas, depois eu tenho relação entre coisas, e depois aqui nessa áreazinha, que eu não consigo riscar aqui, talvez com a outra caneta, essa outrazinha aqui dentro, são características dessas coisas. Eu acho que fica uma maneira bem fácil de pensar, porque coisa, todo mundo sabe o que é uma coisa. Relação entre as coisas, como o nome está dizendo, como é que essa coisa se relaciona com a outra. E o que está aqui nesse meio, a gente chama de características das coisas, ok? Então, nós vamos no método IDF1X trabalhar pensando assim, como eu estou sugerindo para vocês, ok? Essa é a abordagem nossa, tá certo? Para a gente identificar a entidade. Tá, entidades são coisas, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faria isso? Continuando. Metodologia IDF1X, fase 1, tá certo? Definição das entidades. As entidades são as coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Essa fase 1 tem duas etapas. Estão vendo aqui que eu estou riscando, não é? A primeira é a identificação das entidades e a segunda é a definição das entidades. O método sempre tem, primeiro ele identifica, estou marcando aqui, desculpe, identifica, e depois ele define. São duas coisas diferentes, nós vamos ver agora na próxima transparência, tá? Identificação, aqui, ó. Então, identificação. Como é que eu identifico? Bom, tudo que é coisa, primeiro eu faço uma tabela onde boto o número, boto o nome e boto o material fonte. O número é um número que você bota sequencial, porque vocês viram na aula que eu falei, na primeira aula sobre IDF1X, que toda entidade tem um número. Lembram disso? Até eu mostrei no modelo, tem um número. Então eu boto número 1, esse E aqui é de entidade. Entidade 1, entidade 2, entidade 3 e assim por diante. Aí boto o nome, eu botei aqui de nome 1, porque eu não quis dar exemplo, para não perder a generalidade, tá? Então, entidade 1 é o nome 1. Nome 1 poderia ser aluno, poderia ser funcionário, o que fosse. Nome 2, nome 3, nome 4, e aí vai até nome N. Quando eu falo até nome N, toda essa coisa aqui, significa que eu posso achar quantas candidatas tiverem a entidades, não faz mal nenhum. E aqui eu botei número 7, que é o número que eu gosto. Por que 7? Para dizer que essa entidade nome 1, eu achei no material número 7. Lembra quando eu estava falando na definição? Tem que dizer o material, né? Então a gente arquivou lá material 7. Então o material 7 foi onde eu saquei que tinha essa entidade. O material 3 tinha essa entidade e assim por diante, ok? Agora vejamos, nessa transparência seguinte, o 1, 2. Eu estou na fase 1, para todo mundo lembrar, e aqui é a etapa 2, que nada mais é do que a definição das entidades. Lembra o que eu falei há pouco? Primeiro tem identificação e depois tem definição. Então agora tem a definição. É simples, são três coisas. É o nome, é a descrição e é o aliás. Esse aliás, eu estou falando em português, na realidade a pronúncia não é assim, mas vou explicar. O nome, forma de reconhecimento de quê? Da entidade, né? Do modelo, deve ser único e significativo. O nome deve ser único e deve ser significativo. Se eu vou trabalhar com pessoas, um nome bom seria pessoa, e não A ou B. Né? A descrição aqui é a forma mais usual de nomear a entidade dentro da empresa. Um exemplo, numa empresa o cara chama empregado as pessoas, em outra pode chamar de funcionário e assim por diante. Então a forma mais usual você explica na descrição. Tá? E o aliás, nada mais é do que uma lista de outros nomes. Eu posso dizer isso numa palavra só. Aliás, são sinônimos. Tá? Uma coisa que eu posso chamar funcionário, em algum lugar chamam de func, por exemplo. Então eu digo, aliás, func, para representar que é também possível chamar funcionário de func dentro desse modelo.
Ok. Agora vamos passar, pessoal, ainda na metodologia de DF1X, que é a nossa aula, para a fase 2. A fase 2 é a definição dos relacionamentos. Ok? Muito bem. Então ela tem etapa 1, 2 e 3. A etapa 1 identifica as entidades relacionadas. Eu vou detalhar isso, aqui é só a visão geral. A 2 define os relacionamentos. Vejam novamente aquilo que eu falei há pouco. Identificação e, em seguida, definição. Né? E, finalmente, tem a construção do diagrama de nível de entidade, no IDF1X. Ok? Muito bem. Como é isso? Assim, ó. Isso aqui, que vocês estão vendo, eu preparei para vocês, isso aqui se chama na literatura de matriz de relacionamento. Né? Matriz de relacionamento. O que é que tem ela? Nada mais é do que uma tabela, como vocês estão vendo, onde cada linha, vocês estão vendo aqui, ó, cada linha tem uma entidade, tá? E cada coluna tem também uma entidade, tá? Tá? Então eu vou fazer o relacionamento entre as entidades, né? Porque eu estou querendo saber o que? As entidades relacionadas. Então, simplesmente, essa área do meio que vocês estão vendo, não existe relacionamento, por quê? Porque não pode ter o relacionamento desse cara com ele mesmo, né? Não tem, né? Mas pode ter desse cara aqui com esse, aí você marca com X. Se não tem com esse, você não marca. Se tem com esse, você marca. E assim, você marca com um X no quadrado da interseção da linha com a coluna, marca com X para indicar a existência de relacionamento entre essa entidade com essa entidade, ok? E assim, você marca para cada uma das entidades, tá? Isso é bem simples de fazer. Quer dizer, não é bem simples de fazer não, me desculpe, mas é factível. Com um pouco de boa vontade vocês terminam fazendo, e com prática vocês fazem rápido até. Então, ó, agora vamos à definição das entidades relacionadas. Aqui é o seguinte, ó, eu fiz esse desenho aqui no quadro, dando um exemplo hipotético. Então você coloca aqui uma entidade que você já tem elencada, coloca uma, coloca, digamos, várias. Né? Aqui como exemplo eu coloquei uma entidade fornecedor, como exemplo, tá? Não tem nenhum modelo, não fiz regra de negócio, é só um exemplo. O comprador, tá? O item e o pedido. Vocês veem esse tipo de relacionamento assim, nós já vimos isso na aula sobre DF1X, a aula número 3, isso é um relacionamento não específico. E nessa fase que nós estamos aqui, é possível, é permitido pelo método ter relacionamento desse tipo, tá? Isso é um relacionamento não específico. Então você faz esse diagrama baseando-se na matriz de relacionamento que eu mostrei na transparência anterior. Então você faz e dá uma coisa parecida com isso. Olha só, isso aqui é só hipotético, hein, pessoal? Não vamos pensar que isso aqui é um modelo real, é um modelo hipotético para fins de exemplo. Né? E depois, vejam bem, você vai fazer que a última fase, a última etapa da fase 2, é o diagrama a nível de entidade. O que é o diagrama a nível de entidade? Eu tenho que explicar para vocês com mais detalhe. É assim, você pega uma entidade do modelo e bota ela bonitinha lá no centro do desenho. E você coloca as entidades que se relacionam com ela, só as que se relacionam diretamente. Se tem um relacionamento indireto, fica frio, não bota. Então, para efeito de modelagem disso, você pega a principal, bota no meio, e os relacionamentos você passa para, você coloca, né, coloca no meio a entidade que você quer, bota na berlinda e coloca os relacionamentos, como no exemplo aqui. Ó. Tá? Essa entidade aqui no meio é a que eu quero analisar, por isso que eu botei ela de uma cor diferente, que é a ordem de compra. Então, quem está relacionado direto com ela seria o comprador, seria o requisitante, seria o aprovado e aqui embaixo o item. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente conclui essa primeira etapa da aula. Eu vou passar a palavra ao professor Krishna, que ele vai fazer as considerações dele, e depois a gente continua para ver as outras fases. Tá certo? Professor Krishna, por favor, é você agora. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma consideração a fazer em relação à fase 3, que é a fase de definição de chaves, né? Nessa fase a gente vê, vocês podem, por favor, abrir a apostila na página 82, né? Nessa página 82 a gente tem uma etapa de refinamento dos relacionamentos não específicos, né? Porque nas fases anteriores a gente não tem as chaves.
Então, alguns relacionamentos a gente cria eles como sendo não específicos, mas relacionamentos não específicos não são bons para a gente ir até o final do projeto, né? Eles são uma etapa temporária, né? Parcial. Então, na página 82, vocês podem ver aí na figura 4, em que a gente tem um relacionamento não específico entre projeto e atividade. Né? Projeto e atividade. Ou seja, um projeto tem atividades e atividades são feitas em projetos, né? Mas, na realidade, esse relacionamento, ele é um relacionamento de muitos para muitos, né? Um relacionamento N para N. Então, a gente tem que refinar isso. O que significa refinar? Significa que a gente vai ter que criar uma nova entidade associativa, tá? Que a gente pode chamar de atividade-projeto, né? Uma entidade associativa atividade-projeto, e a gente vai relacionar o projeto com atividade-projeto, né? E vamos relacionar atividade com atividade-projeto. Ou seja, projeto tem atividade-projeto e atividade é feita em atividade-projeto. Tá? Essas novas relações, né, elas são todas identificadoras, né? São relações identificadoras, como vocês podem ver aqui na figura da página 82. Tá? E em que consiste, então, as etapas desse nosso refinamento, né? Então, na verdade, assim, essas etapas consistem em a gente encontrar alternativas para quebrar, né, para refinar esses relacionamentos não específicos, né? Que, no caso, a gente vai torná-los relacionamentos identificadores, e a gente precisa também atualizar as etapas anteriores. A gente precisa atualizar as entidades, né, na fase 1, e a gente precisa atualizar os relacionamentos, a nossa matriz de relacionamentos da fase 2. Tá? E um aspecto também bem importante a ser colocado é que esse processo de refinamento, possivelmente ele pode se cascatear, né, modelo adentro. Então, esse processo de refinamento, de repente, ele vai acontecer também entre a entidade associativa recém-criada e outras entidades. Tá? Então, você pode, ao criar uma entidade associativa, ter um novo relacionamento não específico com uma nova entidade, que você vai ter que, novamente, né, refinar. Então, que é exatamente o que acontece aonde? Acontece na figura 5, né, da página 82 da apostila de vocês, em que a gente tem que essa nova entidade associativa atividade-projeto, ela tem um relacionamento não específico com funcionário, né, que não pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente cria uma entidade associativa atividade, projeto, funcionário, né? E a gente passa a ter um relacionamento funcionário faz atividade, projeto, funcionário, e atividade, projeto, que era a nossa entidade associativa anterior, ela é feita por atividade, projeto, funcionário. Criamos novamente 2 relacionamentos identificadores, né? Cascateando esse processo. Então, vamos retornar agora à aula com o professor Eugênio. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal, legal. A gente tem ainda 2 fases do método para concluir o método, tá certo? O professor Christian colocou bem, o método ele é iterativo, tá? Você faz, depois você refina, você pode estar numa fase e voltar para outra, até no final você ter o refinamento total. Mas vamos ver então agora a fase 3 e a fase 4 para a gente concluir a aula de hoje. Vamos comigo ao quadro que temos ainda algumas transparências. Fase 3 é a fase da definição das chaves. Atenção, pessoal, para o seguinte, olha. Normalmente, eu diria até intuitivamente, as pessoas quando vão modelar, já na primeira abordagem, já bota entidade com relacionamento, com atributo, com tudo. Não é assim o método. Esse método é totalmente diferente, tá? Fiquem atentos para isso. Então aqui, só agora que vai se definir a chave. Por enquanto a gente só tinha entidade, agora vai se definir a chave das entidades. Então,
a gente vai resolver relacionamento não específico. O professor Christian mostrou como faz, na apostila tem o exemplo, na página que ele citou aí, né? Depois, né, aqui sem essa, vamos representar os níveis de divisões funcionais, vamos identificar os atributos chaves, agora a gente vai identificar, né, os atributos chaves, né? Vamos fazer a migração de chaves primárias. Migração nada mais é do que a transferência de uma chave primária de uma entidade para outra. Eu vou mostrar um exemplo agora, daqui a pouquinho, né? Vamos fazer a validação das chaves e relacionamentos. Vamos fazer a definição de atributos chaves. Aí o cara não já falou em atributos chave? Falou, mas eu expliquei para vocês. Ó. Sempre tem identificação, né, de quê? Os atributos chave. Depois tem a definição dos atributos chaves, né? E, finalmente, nessa fase 3, vem a representação dos resultados da fase 3. Então, vamos ver aqui, pessoal. Seguinte, ó, definição das chaves, né? Eu vou, numa transparência só, tentar resolver todo esse problema. Então, eu dividi em duas coisas aqui, ó. Do lado de cá, eu escolhi, para exemplificar, uma entidade que eu chamei de sócio, tá? E no lado de cá, eu chamei de dependente. Para explicar uma coisa que é migração. Eu estou tentando explicar a migração de chaves, ok? É isso que eu estou tentando. Então, olha, aqui em cima, vocês já sabem pela convenção, que a gente tem a chave primária dessa entidade, não é verdade? Todo mundo concorda comigo, né? Porque essa parte de cima, pelo método, nós já vimos na aula 3, é para colocar chave, e essa parte de baixo é para colocar atributos que não são chave, né? Então, essa entidade dependente, ela tem como chave primária essa de cá, olha, ID dependente. Muito bem. Na hora que eu faço um relacionamento como esse, ó, tá? Quer dizer, um sócio para vários dependentes, essa chave daqui, ela vem, como esse desenho mostra, vem para cá, ó, vocês estão vendo aqui, ID titular, que nada mais é do que isso aqui, que veio de uma entidade para outra. Isso é que se chama de migração de chave. E esse FK é Foreign Key, que significa chave estrangeira, né? Então se indica que esse carinha aqui, ele veio de outro lugar, migrado. Então isso se chama migração de chave. Ele fica aqui em cima quando o relacionamento é desse jeito. Agora, do lado de cá, eu tenho uma entidade, departamento, cuja chave primária é ID departamento. E aqui embaixo eu tenho uma entidade, empregado, cuja chave primária é ID empregado. Se eu fizer um relacionamento desse tipo, desculpa, isso aqui é identificador, tá? Esse aqui é não identificador. Esse relacionamento cheio de pontinhos, nós vimos na aula, né? Ele é não identificador. Então, quando a gente faz uma relação entre esse de cá e esse de cá, não identificadora, a migração, que é essa seta, faz com que a chave primária do departamento venha para essa parte de baixo aqui, ó, essa parte, ok? Então ela vem como chave, foreign key, né, chave estrangeira, mas ela fica na parte de baixo, ou seja, ela não compõe a chave primária da entidade, tá? Isso aqui é a migração de chaves, ok? Bem, então agora, isso aqui, para aquele desenho no quadro que eu vou mostrar, provavelmente vocês não vão ver com nitidez, mas o objetivo não é esse, ver com nitidez. É só dar uma visão geral de como fica o modelo após essa fase. Então vamos ver no quadro junto comigo. Ó. Não sei se vocês conseguem enxergar isso direito, mas como eu já disse, ressaltei em vermelhão aqui embaixo, apenas para ilustrar. Quer dizer, você vê aqui uma entidade e só tem a chave, está vendo? Aqui também só tem a chave. Todas elas só tem a chave. Em qualquer lugar só tem a chave. Está vendo aqui embaixo? Aí você, mas tem aqui. Não, aqui foi a chave migrada. Essa coisa que eu expliquei para vocês há pouco. Ok? Então, isso aqui é o quê? É uma visão geral, tá, do modelo nessa fase aí. Tá? Na definição da chave. Você definiu a chave, seu modelo fica com a cara parecida com isso que vocês estão vendo nessa figura. Se não estão vendo, não fiquem preocupados, porque essas transparências estão disponíveis já no ambiente para vocês. Ok? Muito bem. Então, agora, vamos para a última fase, fase 4. Né? Só agora é que nós vamos para a definição dos atributos. Olhem só. O cara diz, pô, mas não acredito isso. E eu digo com certeza a vocês, eu até dou um presentinho para cada um de vocês que tentar fazer isso pela primeira vez,
e não for logo na primeira fase pensar em atributo. Eu digo isso porque não teve nenhum aluno em todo o tempo que eu ensino que tentasse fazer isso na primeira vez e conseguisse. Não que é difícil, mas porque é intuitivo tentar botar os atributos logo na hora que pensa em entidade. Então aqui tem essas fases, 1, 2, 3, 4 e 5, que nada mais é do que a identificação dos atributos não chaves, agora significa todos os atributos, né? Como a gente já tinha os chaves, então agora são não chaves. Você vai estabelecer as propriedades dos atributos, vou explicar o que é isso já já, a definição dos atributos, né? O refinamento, como o Christian falou, do modelo, e a representação final desses resultados da fase 4, ok? Então, o que é que a gente faz com isso aqui? Para definir, para fazer aquilo que está dito lá, eu vou mostrar numa transparência só. Primeiro, a gente monta uma lista de atributos. Ou seja, eu pego uma lista e digo, esse atributo veio desse lugar, esse outro veio desse outro. Então, eu faço uma lista, a palavra-chave, eu listo mesmo, um monte de atributos que estão aqui e dizendo de onde que eu busquei isso. Não posso imaginar da minha cabeça um atributo que não vale, né? Tem que dizer, veio de tal lugar. Muito bem. Depois, ó, isso é a minha abordagem, tá? Faz o casamento entre entidade e atributos, ok? Eu vou explicar lá na frente já já. Depois disso, você define os atributos não-chave, tá certo? Definir, sempre eu falei, identifica, depois define. Depois você valida e define a estrutura dos dados, tá? Então vamos explicar para vocês com detalhe o que é isso. Veja só, eu já dei en passant, quer dizer, de passagem na aula 3, uma dica sobre isso, que é assim, você tem todas as entidades já, né? Com as suas devidas chaves e o relacionamento. Mas não tem nenhum atributo. Mas você tem tem uma lista, nós vimos aí agora, uma lista de atributos. Atributo tal, tal, tal. Tudo bem, agora eu vou fazer o casamento. O casamento quer dizer, eu vou dizer a quem pertence aquela, não que eu queira dizer que casamento significa pertencer, né? Mas quem pertence a quê? Então o que é que você faz? Alguns atributos são óbvios, que se tiver assim, código do cliente, é claro que ele pertence à propriedade, aquela palavra propriedade está explicada aí. Pertence à entidade cliente, né? Código do funcionário, pertence à entidade funcionário. Mas tem atributos que não são tão óbvios de saber a quem pertence. Ah, professor, quando não é óbvio, faço o quê? Muito simples. Você pega a documentação, lê e vê, pelo que está escrito na documentação, quem é o provável, digamos assim, receptor daquele atributo, né? No final, vê como é chocante isso. As entidades vão estar todas com seus devidos atributos. Se sobrar alguma entidade, ou se sobrar algum atributo, é sintoma de que alguma coisa não está bem certa no modelo. Então você diz, por que sobrou esse cara aqui? Aí você vai analisar pela documentação, opa, isso aqui não é uma entidade, isso aqui é um atributo. Ah, se ele é um atributo, ele pertence àquela entidade. Ah, legal, então vai lá e bota. Então a pessoa vai lá e coloca aquilo, e fazendo isso já está com o modelo, digamos assim, razoavelmente bom. Feito isso, o modelo razoavelmente bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou refinar aquilo. Porque eu não quero razoavelmente bom, eu quero ele bom. Mas quem diz que estou bom sou eu? Não, eu não posso dizer que está bom. Tá? Quem tem que dizer que está bom ou não é o comitê de revisão e aceitação. Então submete aquilo para o comitê, ele vai analisar, pode fazer observações dizendo, olha, está bom, mas precisa ver tal coisa. Então aí você pode mandar de volta para uma fase anterior, e nessa fase anterior são feitas modificações. O método é interativo e ele é incremental. A cada vez, o professor Christian explicou muito bem, eu tenho uma entidade. Quando eu faço, digamos assim, eu resolvo um relacionamento não específico, eu aumento a entidade. Aumento, quer dizer, eu crio nova, não aumento em tamanho, desculpa. Cria novas, e assim vai. Então tem que ficar bastante claro isso aí. O método fica legal. Vocês fazem, é um método que vale a pena vocês experimentarem. Tá? Eu sei que quem vai experimentar sempre é induzido, na hora que bola a entidade, já dizer, esse atributo daqui não vale isso. A beleza desse método é que no final você faz a verificação. Então, pessoal, eu quero deixar vocês à vontade e até a próxima aula. Um abraço, boa noite para todos.